Quarta-feira agitada, muitos jogadores sendo anunciados, muitas especulações. Vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu no dia de hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adelson Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje, quarta-feira, dia 26 de julho, bombou em tudo que é lugar. Chegada de jogador, especulação, contratação, anúncio de jogador, tem um monte de notícia, um monte de novidades. Hoje eu vou me ater apenas aos jogadores que estão efetivamente contratados. Não adianta a gente falar do Rojas, zagueiro que foi especulado, da volta da tentativa do Oscar Romero, do jogador que veio não sei da onde, no jogador... É muita especulação, gente, é muita coisa. Como eu só consigo colocar o vídeo para vocês no final da noite, não adianta eu falar aqui o que vocês já ouviram o dia inteiro. Então nós vamos falar apenas do que foi efetivamente contratado, anunciado, que está certo com o Vasco. As especulações, se Carrascal vem, se não vem, se Michael Santos vem, se não vem, se Falcão Garcia foi ou não foi oferecido, se tem um zagueiro Rojas que foi oferecido, indicado pelo Ramon Dias, se foi contratado ou se não foi contratado. Então é muita coisa sem um fundamento, sem nenhuma linha de realmente está certo, não está certo. Então, para ficar especulando, perdendo tempo com especulação, vamos deixar para falar deles quando eles estiverem efetivados no Vasco. Então, hoje nós vamos falar apenas dos jogadores que já foram contratados, não vamos nem chamá-los de reforços, vamos chamá-los de jogadores contratados, porque ainda não sabemos como eles vão desempenhar o seu jogo dentro do Vasco. Então, é precipitação chamar de reforço. Então vamos falar deles agora. Vamos começar falando dos meias Praxedes e Paulinho Paula e o lateral esquerdo Jefferson, além do centroavante Sebastião Ferreiras. Esses já estão no Rio de Janeiro e começaram a ter as suas contratações anunciadas no dia de hoje. A espera de reforços, que era uma necessidade evidenciada desde a coletiva de imprensa que foi dada pelo Ramon Dias, depois daquela derrota para o Atlético Paranaense. Então o Vasco começou aí a anunciar as contratações. Tivemos a reunião de ontem com o Conselho Administrativo, com a presença do Paulo Brax, onde foi prometido que não iriam ser medidos esforços para que nós pudéssemos fazer contratações. Então o mercado hoje ficou borbulhando, o Vasco soltando propostas para tudo que é lado, porém não tem absolutamente nada efetivo, nada fechado. Então vamos nos ater agora ao que de fato nós temos como certo. O meia Paulinho Paula, inclusive ele já mandou um recado para a galera que nós vamos assistir daqui a pouco. Já o outro meia Praxedes já foi anunciado agora à tarde. E o lateral esquerdo Jefferson já estão no Rio e são os próximos a se juntar aí ao elenco. Então já estão todos praticamente acertados com o Vasco. Alguns ainda faltam exame médico e assinatura de contrato para ser anunciado. O Praxedes, inclusive, já está no bid. Então, além do Praxedes, o Paulinho Paula também já foi anunciado. Já mandou um recadinho para a galera. Então a gente vai assistir esse recadinho daqui a pouco dos dois. E hoje chegou o Sebastião Ferreira do Houston Dynamo, como faltando aí para completar esse quarteto de reforços que chegaram ao Vasco. Então, como esse quarteto de reforços vão se apresentar, como ele chega ao Vasco, como foram as últimas temporadas desses 4 jogadores. Nós reunimos aqui alguns números, estatísticas e vídeos e vamos ouvir também opiniões de alguns comentaristas para saber de que forma eles podem ajudar ao Vasco a sair da lanterna do Brasileirão. E o primeiro que nós vamos falar é ele. Fala, gigante da colina, aqui é o Paulinho, passando para dizer que estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. É um momento muito especial e muito único na minha vida, na vida toda da minha família. Agora é trabalhar bem em alto nível para que eu possa entrar em campo o mais rápido possível para ajudar o nosso Vascão. Muito obrigado a todos, um abraço e até logo. Paulinho Paula, o meia de 26 anos, saiu da base do Fluminense e foi vendido cedo para o futebol europeu ainda em 2017. Jogou pela equipe B do Sport e defendeu o Boa Vista por 3 temporadas antes de se transferir para o futebol da Arábia Saudita. No país árabe, vestiu as camisas do Al-Shabaab e do Al-Fahira, este segundo por empréstimo.
O meia viveu no ano passado a sua melhor temporada em números de gols, marcou 6 pelo Al-Fahira. Esses são os números da carreira de Paulinho. Pelo Sport B foram 27 jogos, 24 como titular e 4 gols. No Boa Vista foram 59 jogos, 52 como titular, 2 gols e 2 assistências. No Al-Shabaab são 27 jogos, 24 como titular, 2 gols e 3 assistências. No Al-Fahira, 31 jogos, todos como titular, 6 gols e 1 assistência. Segundo o jornalista saudita Hamed Hagab, Paulinho é um dos jogadores mais proeminentes que já atuaram na Liga da Arábia Saudita. Ele começou no Shabab, onde apresentou um nível muito bom, jogou por lá 27 jogos, fez gol e deu assistência. Isso foi na primeira temporada, do ano de 21 e 22. Já na temporada passada, ele foi emprestado para o Al-Fahira, onde jogou sob o comando do sérvio Vuk Razanovic, que confiava muito no jogador. Ele atuou em 31 jogos, exatamente por essa confiança que o treinador tinha no seu futebol. Suas temporadas no Shabab, um dos maiores clubes da Arábia Saudita, e no Fahira, mostraram que ele pode atuar sim em grande nível. Pode ser um jogador muito importante para o Vasco, segundo o jornalista saudita, o nosso querido Hamed Hagab. O comentarista Lédio Carmona, também do Sport TV, do Grupo Globo, quando perguntado numa entrevista do GE, ele acrescentou o seguinte sobre o Paulinho de Paula. Na atual situação do Vasco, e se tratando de qualquer reforço, piorar não vai. Vai ajudar em alguma coisa. O Paulinho eu não conheço, mas as referências são ótimas. O Botafogo tentou contratar no ano passado, os números dele são bons, o Ramon Dias pediu a contratação dele, gosta do jogador, até porque jogou com ele na Arábia. Tudo leva a crer que seja um bom reforço. Volto a dizer, disse Lédio, na atual conjuntura do Vasco, se for isso tudo que estão falando, chega para jogar, chega para ser titular. O Vasco, nesse momento, não pode abrir mão de qualquer tipo de ajuda, de reforço que chega para acrescentar alguma coisa a esse elenco tão sem confiança, tão mal montado e tão desacreditado pelo torcedor. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui quem está falando é o Praxedes. Estou muito feliz de poder voltar e poder ajudar a equipe e vamos junto nessa caminhada. É nóis. Praxedes. O meia Praxedes é um jogador alto de 1,86 m, que surgiu muito bem no Internacional em 2020, quando disputou 36 partidas e marcou um gol. Era tratado como uma grande promessa, mas não despontou com a camisa colorada e foi vendido ao Bragantino em 2021, sendo a maior compra do Bragantino naquela época. O Praxedes apareceu muito bem na base do Fluminense, foi para o Inter, teve um ótimo momento, mas não durou muito. Perdeu posição, começou a entrar e a sair do time, foi para o Bragantino. É um jogador com uma característica que o Bragantino gosta muito, que é um jogador jovem, com valor de mercado, mas também não conseguiu ir bem lá. Mas, como o Vasco tem muita carência nessa posição, pode ser que ele se remotive e volte a ser um jogador do início da carreira. Acho que é uma aposta. No time de Bragança Paulista, sob o comando do ex-técnico do Vasco, Maurício Barbieri, o Praxedes teve 2 boas temporadas, mas esse ano ele perdeu espaço. Vamos aos números da carreira do Praxedes. No Internacional ele teve 54 jogos, 29 como titular, 2 gols e 1 assistência. No Bragantino foram 69 jogos, 44 como titular, 7 gols e 7 assistências. O comentarista do Grupo Globo, Alexandre Losetti, também vê Praxedes como aposta e alerta que o Vasco não pode depositar no jogador a responsabilidade por liderar a volta por cima do time no Brasileirão. Praxedes é um jovem talentoso, como tantos outros que existem no Vasco, mas não deve carregar sobre os seus ombros qualquer responsabilidade de ser protagonista numa mudança de rumos da equipe. Pode acontecer? Claro que pode. Estamos falando de futebol, mas trata-se de um meio-campista que oscilou no Red Bull Bragantino sob o peso de ter sido a contratação mais cara do clube. Não foi competitivo como se esperava para ser o substituto de Claudinho, que foi na época vendido ao Zenit. Ainda é preciso entender qual será a sua posição, se um segundo homem de meio-campo ou mais próximo do centroavante. Tem boa finalização, mas precisa estar mais na área, precisa ter mais intensidade para ser mais influente na construção de jogadas e conseguir colaborar também quando o adversário tiver a bola. Mas é um jogador cujo melhores momentos sugerem que vale a pena investir na sua evolução. Estuvo en la cancha, yo creo que
estuve viendo lo que es el plantel, hay un buen plantel de jugadores jóvenes también, mucha experiencia, así que nada, vamos a trabajar para poder subir. Sebastião Ferreira desembarcou no Rio e o Vasco corre para tê-lo contra o Corinthians ainda para o jogo de sábado. O jogador disse que está 100% preparado. O centroavante foi um pedido do próprio técnico Ramon Dias, que disse que falou com ele, que ele está muito emocionado. Hoje pela manhã ele desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 8 horas desta quarta-feira para fechar com o Vasco. O jogador do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, vai realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo de 1 ano. Muito feliz, as expectativas são grandes, é um bom elenco, estou com muita vontade de poder me juntar ao grupo. É um time bom, com muita experiência, vamos trabalhar para poder subir posições e conseguir nossos objetivos, afirmou o novo reforço vascaíno. O Vasco tem pressa para contar com o jogador e saindo do aeroporto, Sebastião já foi tentar resolver as questões de documentação, acompanhado de um funcionário do clube, foi na Polícia Federal para tentar visto de trabalho já para poder ser inscrito no BID. Depois o centroavante realizou exames médicos. O Vasco tenta inscrever o Paraguai até sexta-feira na CBF para que ele tenha condições de jogo no sábado contra o Corinthians. Sebastião Ferreira, de 1,81 m, é uma indicação do próprio técnico Ramon Dias, com quem ele já trabalhou no Libertad entre 2020 e 2021. O argentino ligou para o jogador nos últimos dias e selaram assim o acordo para que ele possa vir jogar no Cruz Maltino. Falei com ele, Ramon, estou muito emocionado, quero chegar lá, falar com ele, para saber um pouco mais sobre o clube. Estou muito feliz de chegar aqui, estou bem fisicamente, venho treinando bem, normalmente, e estou 100% pronto, disse Sebastião Ferreira. A contratação se dá pela venda de Pedro Raul ao Toluca, do México, e de Egnaldo, que também está de saída para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Obviamente, o Vasco precisou dessa reposição, perdeu o Pedro, perdeu o Egnaldo, perdeu o Juan Cruz, não tinha centroavante, chegou agora o Sebastião, que não sabemos se vai ser o titular, porque o Vasco ainda tenta a contratação do Michael Santos, tá por detalhes, parece que a coisa caminhou bem no dia de hoje, não vamos cravar que vem ou não vem, porque se tratando do presidente do Tadjeres, tudo é possível, mas a coisa avançou bastante. Outro jogador que o Vasco também teve aí uma sondagem e a coisa parece que evoluiu é o zagueiro Rojas do River Plate, também uma indicação do próprio Ramon Dias, e foi através do Ramon que está se conseguindo conversar para trazer esse jogador. Para Carrascal, a coisa ficou complicada porque o CSKA quer 7,5 milhões pelo jogador. 40 milhões de reais por um jogador que talvez não seja a solução para o Vasco. Não que o Carrascal não seja um bom jogador, pelo contrário, é muito bom jogador, mas não é um jogador efetivo. Os seus números não mostram uma efetividade, ele não participa muito dos gols da sua equipe. E o que o Vasco precisa nesse momento é de um jogador mais efetivo, um jogador que dê 20, 30 pontos ao Vasco nessa luta para sair da zona de rebaixamento. Então eu acho que é muito dinheiro. Se fosse 20 milhões, os tais 3,5 milhões de dólares que o Vasco estava disposto a pagar, ok, valeria o risco porque o jogador é bom. Agora pagar 7,5 milhões eu acho muita grana e provavelmente o Vasco não vai fazer essa loucura. Falou-se também sobre Falcão Garcia, outra especulação. Então, no mundo das especulações, nós tivemos hoje ventilado um monte de jogadores. Então, praticamente todo o Mercosul estaria vindo para o Vasco diante de tantas especulações, de tantas propostas. Após a reunião de ontem, parece que foi dado aí o aval para que o Paulo Brax insistisse em alguns jogadores. Estamos nessa expectativa. Lanzini, eu acho também que é outro jogador que foi novamente ventilado, mas dificilmente vem, até por conta dos altos valores. Então eu acho que, por enquanto, não vem nem Carrascal, nem Lanzini, mas tudo pode acontecer. A janela fecha na quarta-feira que vem, tem ainda um bom tempo pela frente, então acho coisas, óbvio que a gente precisa de cada vez mais urgência para que os jogadores entrem em campo, que a gente precisa de vitórias, mas até o dia 3 de agosto é tempo ainda de você conseguir registrar jogador. Então temos que ter um pouco de paciência e aguardar para ver o que ainda vai chegar. Falamos hoje de contratações, não falamos de reforços. Esperamos que de fato venham reforços para que a gente consiga sair dessa zona tão perigosa, tão difícil, mas quem não deve sair e não pode sair é você desse canal. Para isso, você precisa se inscrever, compartilhar, marcar o sininho, mandar nos grupos da galera para dar uma força para o canal ganhar impulso. Comente, dê o like, por favor, ajuda, colabora.
Eu agradeço muito e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.